Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje com o seguinte tema: amando uns aos outros como Cristo amou a igreja, o amor fraternal. Hoje com esse tema, né, bem interessante e relevante, né, nos dias de hoje, onde o amor de muitos, né, tem se esfriado, né, e tem se tornado cada vez mais, né, difícil ali amar ao nosso próximo, né? Como a gente sabe, algumas pessoas acabam sendo orgulhosas, outras, né, ali acabam meio que, eu diria que apoiando muito, né, ali o ódio dessa forma, né, ali desprezando as outras, né? E acaba que esse tema se torna muito importante, né, nos dias de hoje, o amor fraternal, né? E creio que não só eu, mas também os irmãos, né? Eu também aqui aprendo através desse estudo, né, aqui, que nós iremos fazer pela misericórdia de Deus, né? E certamente veremos muito aqui o que mudar, veremos muito aqui, né, o que melhorar, pois a palavra de Deus ela tem sempre ali nos ensinado, né, em nossas dificuldades, em nossos erros, né, e nos mostrando onde nós temos aqui que melhorar. Então, estava ali procurando um tema e vi esse tema e achei bem relevante, bem interessante também de estar aqui se abordando, né, e senti que deveria estar trazendo esse tema aqui, né, para estreia, né, de hoje. E peço, né, já de antemão aos irmãos, se possível for por gentileza, os irmãos puderem deixar o like, deixar o comentário, certamente colaborará na divulgação dessa pregação e logo mais pessoas poderão ser alcançadas por meio da mensagem que hoje eu vos trago, né? E com os irmãos colaborando, né? Não só eu, mas os irmãos também acabam colaborando e nós ali vamos cada vez mais apoiando, né, na divulgação do evangelho do reino e o evangelho em si ele vai sendo cada vez mais propagado, né? Os irmãos deixando o like, o comentário, compartilhando, né, em suas redes sociais. Dessa forma os irmãos colaboram na divulgação e cada um de nós trabalha ali de uma forma, né, no reino do nosso Deus, sempre ajudando uns aos outros. Então, deixa esse pedido, né, já de antemão aos irmãos. E sem mais delongas, né, vamos dar início ao estudo de hoje, né, e começarmos a abordar aqui sobre o amor fraternal. O amor fraternal ocupa lugar de importância no Evangelho de Cristo. Não se trata apenas de um sentimento humano, mas de uma ordem que brota do exemplo do próprio Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E como a gente sabe, né, aqui, a gente está abordando aqui sobre o amor de Cristo, né? Mas Deus amou, de certa forma, ainda mais, né? Porque não poupou nem seu próprio filho, né? Mas antes o entregou, né? E logo nós podemos obter, né, ali a vida eterna. Mas hoje, né, a meditação em si é ali, né, o amor fraternal, o amor que Cristo teve por a igreja, né? Ao ponto ali de se sacrificar para que a igreja pudesse ter ali o perdão, né, de seus pecados e participar, né, da salvação, não pelos próprios méritos da igreja, mas pelos méritos do Senhor Jesus. Jesus demonstrou o mais alto grau de amor, entregando-se pela sua igreja. O apóstolo Paulo reforça essa verdade em Efésios 5, no versículo 25, onde é dito o seguinte: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Então, esse aqui é, né, o amor de Cristo, né, o amor de Cristo é ali um amor realmente profundo, ao ponto de se entregar, né, pela própria igreja, para que a igreja pudesse ser salva, né? Esse amor, ele não foi superficial, né, nem condicionado a méritos humanos, mas pleno, ele foi um amor pleno, sacrificial e voltado para o bem do próximo, né? Jesus, ele se ofereceu, né, para que pudesse se cumprir também a vontade de Deus, porque esta era a vontade de Deus, né? Que Cristo se oferecesse em sacrifício pelos nossos pecados. E também, né, teve a questão ali do amor envolvido nisso, né? O amor em si, que trouxe ali, né, através desse sacrifício, o perdão, né, de nossos pecados. E hoje nós temos acesso pelos méritos do Senhor Jesus à salvação. E quando observamos, né, como Cristo se relacionou com seus discípulos e como entregou sua vida pela igreja, entendemos que ele nos deixou um padrão de amor, né? Cristo, ele nos deixou um padrão de amor, né? A gente não deve ler ali a Bíblia como se Jesus fosse somente um mestre ali que só falava parábola, 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 né? Que falava só ensino isso ou aquilo, né? Não, o Senhor Jesus ele também, né?
Provavelmente ali ele era uma pessoa bem alegre, era uma pessoa amorosa, né? Repreendia quando tinha de repreender, né? Mas também, provavelmente ali, ele também participava, né, ali de momentos de lazer, né, com seus discípulos. A gente não pode negar isso, né? Jesus ele não foi simplesmente um robô ali programado para fazer aquilo, né? Jesus ele também provavelmente teve esses momentos e ele demonstrou esse amor. Inclusive, tem filmes que, claro que tentam, né, ali demonstrar como é o evangelho, e eles demonstram Jesus que realmente brinca, né, ali, que ele brinca com os discípulos, sabe ser sério quando é pra ser sério, sabe ali, né, é, agir ali, né, com os seus discípulos nos momentos ali corretos, né, ele sabe agir, como agir ali em certas situações da maneira correta, né, demonstrando isso. Mas também, o Senhor Jesus, ele também demonstrava um amor, né. A gente vê ali algumas séries, né, ali alguns filmes bíblicos que demonstram ali o evangelho de Cristo, né, na verdade tentam demonstrar e nos revelam, né, isso ali, que é bem interessante de destacar, né, porque também há filmes que só demonstram um Jesus ali muito sério, um Jesus que parece que não demonstra amor, né? Que parece um robô, né? Certamente tem filmes desse tipo. Mas Jesus, ele foi uma pessoa que realmente deixou um padrão de amor para cada um de nós, né? Ele fala para que, assim como ele nos amou, né, nós devemos amar, né, ali também uns aos outros. Não é à toa que em João 13, né, 34 a 35, o Senhor Jesus declara. Olha o que ele diz aqui em João 13, dos versículos 34 a 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei, e vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Cristo não apenas ensinou com palavras, mas mostrou na prática como é esse amor, né? Como é, na verdade, como esse amor se manifesta, que é cuidando, servindo, perdoando, apoiando os irmãos em suas fraquezas. Tudo isso são meios ali da gente amar, né, o nosso irmão, seja cuidando, seja servindo, né, que também ali, né, o próprio Senhor Jesus, né, ali, ele veio, né, ele mesmo afirma, né, que não veio. A gente pode até pegar aqui pra gente ler. É, ele declara aqui em Mateus 20, 28, né, ele fala: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Da mesma forma nós, né, ali, claro que buscando, né, não ser servido, mas servir, né, é uma forma ali de demonstrar o amor pelos nossos irmãos, né, essa é uma ótima forma ali de representar, né, ali, esse amor. E também apoiando, né, perdoando também é outra forma de demonstrar um amor, né, perdoar e apoiando os irmãos ali em suas fraquezas. Da mesma forma, o cristão é chamado a refletir esse amor em sua vida diária. O amor fraternal é, portanto, a evidência de que pertencemos a Cristo. Sem ele, qualquer prática religiosa torna-se vazia. O apóstolo João reforça em 1 João 4, dos versículos 20 ao 21, onde ele diz o seguinte, na verdade, só o versículo 20. Deixa eu só corrigir aqui. Ele diz o seguinte: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem não vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. No caso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Forte nessa passagem, ela nos confronta mesmo, né? E é bem forte mesmo, uma repreensão bem dura, né? E cabe a cada um de nós acatar, né, que o ensino, né, desse versículo e trazer ali para nossas vidas, né? O amor fraternal, ele não é opcional para a igreja, é mandamento, sinal visível da presença de Deus entre o seu povo. O mesmo amor que une Cristo e a igreja deve ser a base que une cada irmão em fé. Assim como o corpo só funciona em harmonia, quando cada membro coopera, também a igreja, né, ali só pode cumprir perdão, assim como o corpo, né, ele só funciona em harmonia quando cada membro coopera, também a igreja só pode cumprir sua missão quando é sustentada pelo amor mútuo, né? E esse será o caminho do nosso estudo. Compreender o que significa amar uns aos outros como Cristo amou a igreja, ter a sua aplicação prática no relacionamento entre os irmãos e pessoas que não são da própria fé, né? Ou seja, entre os irmãos
e também aquelas pessoas que não são da própria fé, não são da nossa fé, né, pessoas de fora, e também destacar a importância, né, ali de viver esse amor como testemunho diante do mundo. Então, esses são os pontos aqui que nós iremos abordar aqui através desse estudo, né? Compreender o significado de amar uns aos outros, como Cristo amou a igreja, ter a sua aplicação diária nos relacionamentos entre irmãos e pessoas que não são da fé, e destacar a importância, né, de viver esse amor como testemunho diante do mundo, né? Isso dá um bom testemunho, isso nos ajuda a dar um bom testemunho, viver esse amor diante do mundo. Então, para começarmos aqui o nosso estudo, primeiro veremos aqui o que significa amar uns aos outros como Cristo amou a igreja, né? Nós veremos aqui o que significa isso, né? Qual é o significado disso? Amar uns aos outros como Cristo amou a igreja é muito mais do que exercer simpatia ou amizade. É assumir a postura de entrega, serviço e sacrifício em favor do próximo, né? É isso aqui que é amar uns aos outros como Cristo amou a igreja, né? Mais do que exercer uma certa simpatia ou amizade, mas assumir uma postura de entrega, de serviço e sacrifício, sempre buscando ali auxiliar o próximo, né? E Jesus, ele não amou de forma teórica, né? Não ali no campo intelectual, só no pensamento, mas ele praticou esse amor. Ele lavou os pés dos discípulos, conforme João 13, dos versículos 14 ao 15, suportou suas falhas, corrigiu-os com paciência e, sobretudo, entregou a própria vida em favor deles. Assim, a igreja é chamada a refletir esse mesmo padrão de amor em seus relacionamentos internos, né? Então, a igreja é chamada a refletir esse tipo de amor que Cristo aqui demonstrou, né? Esse amor ali fraternal, esse amor realmente sincero, né? Que é bem importante que nós pratiquemos, né? E Jesus, ele nos convida, né? A vivermos desse amor, a praticarmos esse amor. E a gente pode assumir que não é fácil, né? Principalmente nós ali que somos sujeitos ao erro, né? De certa forma. Claro que isso não justifica os nossos pecados, mas como a gente sabe, né? Hoje, os dias de hoje, o amor de muitos se esfriou. E acaba que se torna mais difícil exercer esse amor, né? Mas é dessa forma aqui que é exercido o amor, né? Como Cristo amou a igreja, que é lavar os pés dos discípulos, isso no sentido de servir, né, uns aos outros, né? Lavar ali os pés dos discípulos demonstra uma colocação de humildade, né, perante os outros, mostrando que a gente está servindo. Suportar as falhas também é interessante também. É interessante não, na verdade é importante, né, que a gente também destaque isso. Corrigir com paciência também, né? Inclusive, Paulo ele orienta também ali, se eu não me engano é a Timóteo, né, que se não me falha a mente, né, a Timóteo que deve ser exortar ali os irmãos com toda paciência, né, com todo zelo ali. E, sobretudo, né, ali, entregar as nossas vidas, né, em favor dos nossos irmãos. Isso também, né, ali, assim como Cristo amou a igreja, nós devemos amar uns aos outros, que é esse próprio amor, né, de servir ali uns aos outros, ao ponto também de se entregar a vida, né, em favor de cada um de nossos irmãos, né, porque nós sabemos ali que o evangelho verdadeiro em si, ele traz, sim, contenda, porque tem essa contenda, eu digo no sentido por exemplo, entre o bem e entre o mal, né? O evangelho ali, no bem, e o mal ali é tudo que é contrário ao evangelho. Sempre vai ter essa, eu diria que intriga, porque as coisas do espírito se contrariam às coisas que são da carne. Então, acontece que de vez em quando a gente pode, por exemplo, a pessoa ela pode começar ali a ser meio que caluniada, perseguida pelo evangelho, essas coisas. A gente deve também ali ajudar os irmãos, né? Esse sentido de entregar a vida por eles, né? É tanto no sentido literal mesmo, né? Mas também ali no sentido de auxiliar os irmãos, né? Ao máximo ali que pudermos, né? Dessa forma a gente também exerce ali o amor fraternal. A igreja é chamada a refletir esse mesmo padrão de amor em seus relacionamentos internos. Em João 15, dos versículos 12 ao 13, Jesus ele declara, né? Ele diz o seguinte aqui em João 15, dos versículos 12 ao 13. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos, né? Jesus aqui, de certa forma, falando dele mesmo, né? E ele exerceu esse amor, né? Entregar a sua vida, deu a sua vida em favor de seus amigos, né? Esse ali é um grande exemplo de amor, né? Pelos irmãos, pela igreja e pelas pessoas, né? Jesus, ele nos convida a exercermos esse amor.
Aqui, o amor é definido pela disposição de abrir a mão de si mesmo pelo bem do outro. Olha que importante, né? Abrir mão de si mesmo, né? Renunciar a si mesmo pelo bem do outro, né? E da mesma forma, é, em 1 João 3, dos versículos 16, o apóstolo ele reforça, né, o seguinte aqui, em 1 João 3, versículo 16. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O amor fraternal, portanto, é ativo, prático e sacrificial, né? Da mesma forma como Jesus amou, né? Ao ponto de se sacrificar pela igreja, a gente deve buscar exercer esse mesmo amor, né? Não é fácil, né? A gente pode concluir isso, não é fácil, né? Mas pedindo o auxílio de Deus, né? Tudo dá certo, né? E nós conseguimos exercer esse amor. Esse amor, ele também se manifesta no cuidado mútuo. Em Romanos 12, no versículo 10, Paulo ele exorta, diz o seguinte, Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com o amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, né? Honrando uns aos outros, né? Amando uns aos outros, servindo uns aos outros, né? É importante que a gente faça isso. Aqui nós vemos que amar como Cristo amou significa colocar o outro acima de si, honrando e valorizando o irmão antes de si próprio. Cristo, sendo Senhor e Mestre, humilhou-se e serviu-nos, né? Que interessante isso, né? Cristo, ele é Senhor e Mestre, né? Ele foi colocado nessa posição, né, sobre nós. Mas ele se humilhou, né? Ainda que fosse Senhor e Mestre, ele se humilhou e serviu a cada um de nós, né? E hoje nós temos ali acesso à salvação pelos seus méritos. Olha que exemplo de amor, né? Que exemplo de humildade, né? É, realmente ali, dentre os homens, né, não há outro que nem Cristo, né? Que a gente fala, né? Que Cristo realmente foi o homem perfeito, né? Exerceu ali, né, o perfeito amor, exerceu ali a perfeita humildade, né? Em tudo foi perfeito, né? Por isso que Cristo, ele é o nosso maior exemplo ali de como nós devemos ser, né? De como nós devemos ali viver, né? O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo que temos aqui para nos inspirarmos. E agora, Mateus 20, né, dos versículos 27 ao 28, Jesus ele nos diz o seguinte: E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, né, o cristão é chamado a ter essa mesma mente, de servir, né, em vez de ser servido, né. Vai haver momentos que nós vamos ser servidos, vai haver momentos que nós seremos servidos, mas o cristão é chamado para servir também, né. Então, nós vamos servindo uns aos outros, ajudando uns aos outros, colocando os outros acima de nós mesmos, para que tenhamos a humildade, né? O próprio lava-pés ali na Santa Ceia é um grande exemplo ali de humildade em si, né? Aquele lava-pés ali, você lava o pé ali de seu irmão, aquilo ali quebra todo tipo de orgulho, todo tipo de soberba, né? Porque você está se colocando numa posição de humildade, né? Ao ponto de lavar os pés do seu irmão, né? Ali e tirar ali a sujeira de seus pés, limpar os seus pés, né? Isso é um sinal ali de humildade. Cristo ele nos ensinou isso e ele nos convida a praticarmos. Outro aspecto do amor de Cristo é o próprio perdão. Ele não apenas morreu pela igreja, mas fez isso enquanto ela ainda estava no pecado, sem merecer. Romanos 5, no versículo 8, nos lembra, diz o seguinte: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então temos aqui a confirmação, né, do amor que nos foi ali concedido, né, pela misericórdia de Deus. E nós vemos aqui, né, que Deus ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E nós não merecíamos, né, esse perdão, nós não merecíamos esse amor, mas Cristo nos amou, né? E nosso Deus também, né? Nosso Deus ali, ele nos amou, né? Entregando, né, seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas antes tenha a vida eterna, né? Cristo, na verdade, Deus ali, né? Ele nos convida a ter essa mente, né, ali, de que Cristo pagou o preço, né, pelos nossos pecados
E nós vemos, né, o quão amado nós somos, né? Somos muito amados, né? Em Cristo Jesus, nós somos muito amados mesmo, né? Principalmente pelo nosso Deus ali, que também, né, exerce ali o amor, né, de pai para com o filho, né? E assim, amar como Cristo amou inclui perdoar falhas, suportar as fraquezas dos irmãos e não permitir que rancores destruam a unidade do corpo. Quão difícil é isso, né, meus irmãos, hoje em dia, né? Temos que enfrentar isso todos os dias. Perdoar falhas, suportar as fraquezas dos irmãos e, além do mais, não permitir que rancores destruam a unidade do corpo. Isso, nos dias de hoje, é algo que nós temos que enfrentar e muito, né? E é por isso que em 1 Pedro 4, no versículo 8, afirma: Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados. Olha que interessante, né? Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Porque o amor, ele cobre a multidão de pecados. E isso é uma verdade plena mesmo. Porque nós obtemos o perdão de Deus, porque Deus, ele é amor, né? E conforme também nós perdoamos, ele também nos perdoa. Então, o amor, ele cobre a multidão dos pecados. Ele cobre, né, ali todo e qualquer tipo de pecado, né? Por causa do amor, nós somos perdoados, né? Então, tendo esse amor ardente, né, esse amor que realmente queima no sentido bom, né, no sentido de realmente não de machucar, mas o amor ardente de realmente um amor forte, um amor realmente profundo, né? Esse amor ali, ele acaba cobrindo muitos pecados, porque nós perdoamos uns aos outros, e logo, né, não existe mágoa, não existe rancor, não existe ira, não existe nada desse tipo ali no nosso meio, né? Algo que cada um de nós ali tende a enfrentar, né? Cada um de nós tem que enfrentar, e temos ali que realmente melhorar, né, nesse sentido, né? A palavra de Deus fala conosco em todos os momentos, né? É importante isso também. E além disso, amar como Cristo amou também é viver de forma prática, indo além das palavras. 1 João 3, os versículos 17 ao 18 nos alerta. Diz o seguinte aqui, 1 João 3. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Olha que sério isso, né? Que forte isso aqui. É bem importante também isso, né? Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade, né? Ou seja, isso aqui, né? Claro que também é nesse sentido, né? Se alguém tiver recursos materiais, vendo que pode ajudar, ajude, né? Isso ajudando com alegria, com amor, né? Você permanece no amor de Deus e Deus sagrado também daqueles que ajudam e ajudam com alegria, né? Não com peso no coração, né? Mas ajuda com alegria, né? Se a pessoa não tiver recursos materiais, ajuda com oração, né? Se não tiver ali no momento fez a oração, ainda assim, vê que pode fazer mais, traga uma meditação, traga um louvor, traga um consolo ao irmão, né? Dessa forma, o amor de Deus permanece em nós, né? Nós sabemos que tem pessoas que não conseguem colaborar ali materialmente, mas a oração também ali tem muito, né? Ela tem muito ali, tem muito poder em seus feitos, né? A oração feita pelo um justo. E aí a gente é convidado aqui, né, pelo apóstolo João, a não amarmos de boca, mas em ação e em verdade, né? Olha que forte isso. E importante, né, que nós façamos, que nós vivamos dessa forma. Isso mostra que o amor fraternal não pode ser apenas um discurso, mas precisa se traduzir em gestos concretos de misericórdia, solidariedade e ajuda. Que interessante e importante isso, né? Ele não pode ser apenas um discurso, mas precisa se traduzir em gestos concretos de misericórdia, solidariedade e ajuda. Por fim, amar como Cristo amou significa ser testemunho vivo. Jesus disse em João 13, dos versículos 34 a 35, que esse amor seria uma marca visível dos seus discípulos. Ele diz o seguinte aqui:
em João 13, dos versículos 34 a 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então aqui, o amor entre irmãos traz um bom testemunho, né, nas outras pessoas. As pessoas veem aquela alegria, né, entre irmãos e olha como essas pessoas, elas, ainda que briguem, ainda que tenham discussões em certos momentos, olha como elas se amam, olha como elas realmente têm alegria, elas compartilham do que elas gostam, isso falando no Evangelho. Olha que interessante, as pessoas elas veem isso, né? E elas se interessam, né, pela fé, se interessam, né, pelo que nós estamos fazendo e também querem compartilhar dessa alegria, elas querem participar dessa alegria. Então o amor ele também traz ali um bom testemunho, né? Amando uns aos outros. Então aqui partindo para a conclusão, né, desse tópico, não são os dons espirituais, a eloquência ou a aparência externa que demonstram nossa identidade em Cristo, mas a capacidade de amar, servir e permanecer unidos em comunhão. Portanto, amar uns aos outros como Cristo amou a igreja é viver o evangelho de forma prática, isso no sacrificial, perdoadora, humilde e compassiva. É colocar o bem do irmão à frente do próprio interesse e com isso mostrará ao mundo que somos de fato discípulos do Senhor. Então, é isso, né, que nós buscamos, amando uns aos outros, né, ali. Então nós vemos, né, aqui o significado, né, o significado em si aqui do amor fraternal, né? É muito mais ali do que exercer simpatia ou amizade, é realmente um amor sacrificial, um amor realmente de se entregar pelo irmão, colocando os prazeres, na verdade os prazeres não, os desejos, né, dos nossos irmãos, o que eles estão precisando, né, acima, à frente, né, ali, do nosso, né, colocar o interesse ali do irmão à frente do próprio interesse, né? É mostrar ao mundo quem nós somos, né? Cristãos que amam, né, o próximo. É isso que Cristo ali nos convida. É um amor que é sacrificial, é prático, é perdoador, humilde, é compassivo. Devemos, né, ali pedir o auxílio de Deus para que vivamos, né, nesse amor, para que compactuemos e compartilhemos desse amor, né? É importante que façamos isso, né? O apóstolo Paulo, o apóstolo João e principalmente o Senhor Jesus, né? Ele nos convida a vivermos esse amor. Então, irmãos, espero que tenha ficado claro aqui, né? Espero que os irmãos tenham compreendido, que eu também aqui compreendi aqui, né? Consegui entender aqui um pouco, né, sobre ali o amor, né, fraternal e o que significa amar uns aos outros como Cristo amou a igreja, né? Que exercendo serviço, humildade, perdão, é, servindo, né, ali uns aos outros, colocando o interesse dos outros acima dos nossos próprios, suportando as falhas, corrigindo com paciência e, sobretudo, entregando o amor, né, entregando a vida, né, por amor aos nossos irmãos. Então, isso aqui, claro que não pode ser esgotado, né? É apenas uma forma breve, eu diria que de dar significado a esse amor, mas esse amor ele é muito mais profundo do que isso, né? Então nós vemos aqui o significado, né, ali do que é amar aos outros como Cristo amou a igreja. Então espero que os irmãos tenham compreendido. E agora, né, partindo aqui para o segundo tópico, nós veremos aqui como viver de maneira prática, né, o amor fraternal. Como nós podemos ali praticar e viver o amor fraternal. O amor fraternal, à luz da palavra de Deus, não pode permanecer apenas no campo da teoria, né, ou no campo intelectual, no campo da mente. Ele precisa ser vivido no cotidiano da igreja e refletido em nossas relações diárias. O próprio apóstolo João nos ensina em 1 João 3, versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Isso significa que o verdadeiro amor cristão se manifesta em ações concretas. A gente vai destacar aqui, né? A gente vai aqui separar em 6 tópicos, né? Aqui, claro que há muito mais, né, do que isso, de como viver aqui
né, esse amor fraternal, de como demonstrar esse amor verdadeiro para com os irmãos, né, como ele se manifesta ali em ações concretas, né. Então, a gente separou aqui 6 tópicos, claro que isso não vai, né, ali, eu diria que concluir e encerrar, né, o tema, não. Tem muito mais ali maneiras de viver esse amor fraternal, no entanto, né, aqui são formas ali de meio que resumidas ali de a gente demonstrar esse amor fraternal um para com os outros, né? Sendo o primeiro dos tópicos aqui colocados, ajudando nas necessidades materiais. Cristo, ele não apenas falou sobre o amor, mas alimentou os famintos e cuidou dos necessitados. Assim também somos chamados, né? Tiago 2, dos versículos 15 ao 16 alerta: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até se satisfazer, né, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso, né? Então, uma das primeiras formas aqui é colaborando, né, ali financeiramente. E eu digo, no caso aqui, com relação como a gente sabe aqui nos evangelhos, né, a gente prioriza primeiro ali os que são da igreja. Mas isso pode se aplicar também aos pobres, às viúvas, podem se aplicar ali às pessoas de uma condição mais baixa, alguém que está passando por uma certa dificuldade, né? Se aplica em todos os sentidos, né? Mas se a gente não tiver podendo ajudar, a gente vai ver que nos próximos tópicos ali tem outras maneiras de também estar vivendo esse amor, né? Não é só ali ajudando financeiramente, né? Não é só porque eu dou dinheiro a uma pessoa ou que eu dou um alimento que significa que eu estou amando essa pessoa, né? Não, não é só isso, né? É algo muito mais profundo que isso. Mas esse aqui é uma maneira. Quando colaboramos financeiramente por alegria, por amor, né? É uma forma da gente viver ali o amor fraternal. Então, um exemplo prático aqui, trazendo, né? A gente viu aqui ajudando em necessidades materiais, mas o exemplo prático é contribuir com alimento para os irmãos em dificuldade, ajudar financeiramente alguém que passa necessidade, oferecer um prato de comida a quem não tem, né? Aumentando um pouco mais esses exemplos práticos, temos ajuda, né? Ajudando os irmãos na obra, por exemplo, Paulo. Paulo ele recebeu ali, se não me engano, um auxílio ali da igreja, né, de Filipos, para que a missão, né, ali pudesse dar tudo bem, né? Pudesse ocorrer tudo bem, né? Então também é uma forma de vivermos o amor fraternal, né? Ajudando na obra, financeiramente, também ali ajudando com o seu conhecimento, né? Com a sua sabedoria, entre outras várias formas de viver esse amor ali fraternal. Mas o primeiro ponto aqui que a gente pode dizer é ajudando nas necessidades materiais. Agora, partindo para o segundo ponto, suportando e perdoando uns aos outros. Cristo, ele perdoou, né, mesmo aqueles que o crucificaram. Olha que profundo isso. Olha o quão profundo é isso, meus irmãos. Nossa, os que crucificaram o Senhor Jesus estavam ali, zombando dele, e o Senhor Jesus ainda perdoou eles. Olha que humildade, que amor, né? Que o Senhor Jesus ele demonstra. Ele diz aqui, Lucas 23, versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha isso. Bem forte essa mensagem, né? Simplesmente ele fala conosco de uma forma, né, ali bem clara mesmo, bem literal mesmo ali, e demonstra que o ensino, né? Fala de uma forma tão clara, né, pra gente esse amor aqui que Cristo demonstrou. Ou seja, né, perdoar ali a todos, né? Perdão sem fim. Jesus ele também ensinou, né, dessa forma, né? A gente deve perdoar ali sem fim. Então é interessante também a gente destacar isso, é que a forma de exercer o amor fraternal é perdoando e suportando uns aos outros. Amar fraternalmente é estender esse mesmo perdão. Colossenses 3, dos versículos 3 ao 14, nos ensina o seguinte, eu vou colocar nessas duas versões aqui, na Almeida Corrigida Fiel e na Nova Versão Internacional. Na Almeida diz o seguinte, Colossenses 3, versículos 3 ao 14. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobretudo, isto, revesti-vos de amor,
que é o vínculo da perfeição. Na NVI agora, sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Também é outra passagem que é bem forte e reflete esse amor, né? Esse amor fraternal. Suportando e perdoando uns aos outros, né? Esse amor, através do perdão ali, é o vínculo, né, ali, né, da perfeita a harmonia, né, da perfeita harmonia. É o amor que une todos em nós em perfeita harmonia. Ou então, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o perdão ali é necessário também para que vivamos, né, o amor fraternal, o primeiro amor em si. Trazendo exemplos práticos, né, aqui, exemplos práticos, perdoar, né, ofensas entre irmãos da igreja, não alimentar rancor em família ou entre amigos, buscar a reconciliação em vez da divisão. São formas de nós ali vivermos esse amor ali, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros, né? Nós devemos fazer isso e pensar dessa forma, né? Outro exemplo agora, né, destacando aqui, demonstrando hospitalidade e cuidado. A igreja primitiva, ela vivia em comunhão, partindo o pão e ajudando uns aos outros. Atos 2, dos versículos 44 ao 47, né? É demonstrado isso, né? Lá eles partindo o pão, viviam ali sempre se congregando, né? Interessante a gente até destacar essa passagem. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos. Atos 2, 44, 47. Diz o seguinte: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades em bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então tá aí, né? A igreja, né, aqui em Atos dos Apóstolos, Atos 2, dos versículos 44 ao 47, vivendo em amor fraternal, né, ali servindo uns aos outros. E cada vez mais ia sendo acrescentada ali, né, as pessoas que aceitavam, né, o evangelho. E agora, né, Hebreus 13, dos versículos 1 ao 2, ele nos lembra: permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Olha que interessante, irmãos, né? Não podemos nos esquecer da hospitalidade, né? Porque alguns não sabendo, pessoas ali sem saber, hospedaram ali anjos, né? Anjos também nesse sentido são mensageiros, né? Mensageiros da palavra de Deus, né? Por exemplo, tivemos ali, né? Tivemos ali, por exemplo, nossa, agora me fugiu alguns exemplos, mas tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que. Eu posso até pesquisar aqui, pessoas bíblicas que hospitalizam. Exemplos bíblicos de pessoas que hospedaram é, homens de Deus sem saber. A gente pode pegar um exemplo aqui. Ahn, tem um exemplo lá de Abraão, né? Que eu creio que também seja um grande exemplo aqui, né? Que hospedou aqueles anjos, né? Claro que ali eram 3 anjos, né? E claro que representando, né? Ali, né? A gente sabe que no Antigo Testamento os anjos também representavam ali a presença de Deus, mas a gente sabe que ali eram simplesmente anjos e não o próprio Deus, né? Ninguém viu a Deus, né? Mas tem Abraão aqui, teve Ló ali também. Teve exemplos ali de pessoas, né, ali. Tem também ali
os discípulos, né, de Emaús também, que caminhavam ali, claro que, né, ali o rosto do Senhor Jesus ali não estava, né, ali, eles não estavam conseguindo, né, ali saber que era Cristo ali, né, os discípulos de Emaús, mas eles foram até um momento ali de partir o pão e quando perceberam, né, ali, eles estavam com o Senhor Jesus Cristo ali do lado deles, ou seja, né, não esquecendo ali da hospitalidade, porque por causa dela, por meio dela, né, a gente, às vezes sem saber, pode hospedar anjos, né. E isso é em todos os sentidos, né, pode ser irmãos da igreja, pode ser ali, pessoas de fora, quando for possível, né. E claro que com todo cuidado, né, a gente vai priorizar ali, né, os irmãos da igreja, mas sempre também buscando ajudar quando for possível, né. E agora trazendo aqui, exemplos práticos sobre demonstrando hospitalidade, né, e cuidado, seria abrir as portas, né, da casa para acolher um irmão viajante. Temos exemplos de irmãos, né, que são ali, que fazem as missões para batizar, né, ou seja, dessa forma colaborando, né, ali com, né, e financeiramente e também dessa forma acolhendo, né, os irmãos. Logo nós demonstramos essa hospitalidade e cuidado, né. Ou seja, né, tem irmãos que viajam, né, ali para batizar, né, principalmente da Igreja de Deus, né. Temos, por exemplo, que inclusive vai estar aí na descrição, né, tem aqui no canal, nosso irmão Flávio, né, canal do Evangelista Flávio. Aqueles que não conhecem, convido-lhes a conhecer, né, o canal, que também faz as viagens, né, as missões, né, ali para o Brasil e fora, né, também do país, onde batiza os irmãos. E também tem, né, ali outros irmãos que também fazem, né, as missões, que viajam para batizar outros irmãos. Também a gente pode citar esses exemplos. E também tem irmãos que vêm de fora, né, de um estado ou de alguma região ali, para permanecer alguns dias ali em certo local e a gente também pode ter essa hospitalidade, né. Ou seja, acolhendo algum irmão que esteja viajando, né, em viagem ali por alguns dias para poder ajudar, oferecer ajuda a quem não tem onde ficar, também a gente pode colaborar, né, ali dessa forma. Claro que a gente sabe, né, ali, não é simplesmente eu ir ali pegar um desconhecido, né, e falar para ele morar na minha casa, não é simplesmente assim, a gente sabe, né, tudo ali tem o seu zelo, tudo ali tem, né, o seu sentido também, a gente não pode levar isso nesse sentido, seria levar ao pé da letra, né, ali meio que exagerar, né. A gente pode oferecer, por exemplo, ajuda a quem não tem onde ficar, no sentido de, por exemplo, não sei, a pessoa ali tá passando uns dias ali, só que depois de um tempo ela vai ali ter que sair, né, ela vai ter que ir afora, né, ali. Pode ser algum familiar nosso, algum parente, algum conhecido, a gente também colabora dessa forma, a gente demonstra hospitalidade, ou mesmo, né, ali ser atencioso recebendo alguém novo ali na igreja, né. Pode acolher essa pessoa ali no nosso meio e logo ali a gente está demonstrando hospitalidade, né, porque quando nós recebemos alguém novo na igreja, a gente também demonstra hospitalidade para com essa pessoa, né. Partindo agora para o quarto, ponto, consolando e apoiando nos momentos difíceis. Cristo, ele consolava os aflitos e chorava com os que sofriam. João 11, no versículo 35. Vamos dar uma olhada nessa passagem, que é bem interessante também a gente destacar aqui. Vou pegar aqui. João 11, 35. Onde diz: Jesus chorou. Né? A gente vê aqui exemplo de Jesus ali chorando. Se não me engano, esse aqui é a questão ali de quando o amigo de Jesus, né, o Lázaro, acabou ali, né, morrendo, né, e dormindo ali no sono da morte, né. A gente viu aqui que Maria, né, ela começou a chorar, né, o povo também sentiu profunda indignação, né, e grande angústia, e logo também Jesus ele começou a chorar, né, Jesus ele também chorou, né. Então, a gente vê aqui, né, que Jesus ele também agiu dessa forma, né. Então, a gente não pode pensar em Jesus como um robô, simplesmente um robô que veio ali só para fazer o que tinha de fazer. Não, Jesus ele também viveu conosco. Ele sabe o que a gente também sofre, ele sabe o que nós passamos, né. Então, ele também chorava com os que sofriam e dessa mesma forma a gente deve, ajudar os irmãos consolando e apoiando em momentos de dificuldade, momentos difíceis, né. Da mesma forma como Cristo consolava e chorava com os que sofriam, a gente deve chorar com os que choram, né. Consolar aqueles que necessitam de consolo,
buscar sempre auxiliar, né? A palavra ela manda, né? E eu inclusive estava pensando nessa passagem aqui, que é Romanos 12, versículo 15, onde Paulo ele diz: "Alegrai-vos com os que se alegram, né? Se alegre com aqueles que se alegram e chorai com os que choram." Agora, trazendo exemplos práticos, né, disso, é visitar enfermos, acompanhar irmãos em momentos de luto, oferecer oração e consolo, né, aos que enfrentam dificuldades, são formas ali de nós colaborarmos, né, nesse amor ali, uns para com os outros, né. É importante a gente destacar isso também. E é outra forma ali da gente viver esse amor fraternal, né, consolando e apoiando nos momentos difíceis. Outro ponto também, servindo com humildade. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos como sinal de humildade, conforme João 13, dos versículos 14 ao 15. Amar fraternalmente é também servir sem buscar reconhecimento. Cristo ele também não buscou reconhecimento, né? Às vezes eu fazendo na minha leitura, né, na minha leitura bíblica, eu vejo ali que o Senhor Jesus ele falava, né, pedia para que as pessoas não fizessem dele conhecida, né? Ele não queria também reconhecimento. Sabemos que hoje sim, nós temos que fazer as pessoas conhecerem a Jesus, né? Porque por meio dele, né, a gente obtém a salvação. No entanto, não é aquele reconhecimento de, por exemplo, se exaltar, ser soberbo, né? Não é esse reconhecimento que Cristo busca, mas o reconhecimento ali, né, de conhecer realmente, obedecendo, amando, né? Não só a ele também, mas ao nosso Deus, né, principalmente, né? A gente é convidado a viver também esse serviço de amor, né? Sem buscar ali o reconhecimento, mas como o Senhor Jesus Cristo diz, né, servindo ali no secreto, orando no secreto, e dessa forma, né, o Pai que nos vê em secreto nos recompensará ali publicamente. E agora, né, abordando aqui Filipenses 2, versículos 3 ao 4, ele nos ensina: "Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, né, por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos, e não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros." Então, cada um compartilhando ali os seus interesses, seus problemas, né? Claro que vai haver momentos em que os problemas em si, né, só podem ali ser compartilhados entre nós e Deus, mas a gente também pode compartilhar ali problemas, pedir consolo aos irmãos, e os irmãos também, elas podem pedir consolo e auxílio a nós. Então, sempre ali servindo uns aos outros, colocando de uma forma diária, cada um superior a nós mesmos, né? Um exemplo prático disso, né? Exemplos práticos disso são ajudar nas tarefas da igreja sem querer destaque, importante, apoiar irmãos em mudanças, visitas ou atividades pesadas, ou mesmo realizar serviços simples com alegria, né? São formas ali de servir com humildade. E o sexto, e eu diria como o exemplo, eu diria que mais claro e mais importante também, é orando uns pelos outros. Cristo, ele intercedeu por seus discípulos em João 17. A intercessão é parte essencial do amor, do amor fraternal, né? Interceder ali é orar em favor de uma causa de outra pessoa. E olha que interessante, Cristo ele também orou por aqueles que haviam de vir, se não me engano aqui no versículo 20. Olha que interessante. "E não rogo somente por estes", ou seja, aqueles que estavam ali, né, os seus discípulos, os apóstolos, "mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim." Ou seja, meus irmãos, Cristo ele também orou por mim, orou pelos irmãos que estão me ouvindo, né, estão ouvindo essa meditação. Ou seja, Cristo orou por cada um de nós, né? E é, é realmente um motivo de alegria, né? Então, da mesma forma como Cristo aqui deu exemplo de orar um pelos outros, nós também devemos exercer essa prática. É bem claro isso, né? Tiago 5, no versículo 16, ele declara: "Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz." Ou em outras versões, né? Ela pode muito, né? Em seus em seus efeitos, né? Em suas realizações, né? Pegando aqui na Almeida, ó.
A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então ela é eficaz e forte, né? A oração do justo. Então, e agora, né, aqui abordando alguns exemplos práticos, lembrar, né, dos irmãos na oração diária, né, de cada um, lembrando ali, na oração diária, interceder por pessoas doentes, pessoas enfermas, por jovens, por famílias em dificuldade e oferecer-se para orar junto com quem precisa, são maneiras de demonstrarmos, né, esse amor fraternal. Viver o amor fraternal, portanto, é praticar diariamente gestos de cuidado, perdão, generosidade, serviço e intercessão. Amar como Cristo amou não é algo abstrato, mas é uma realidade que transforma a convivência entre os irmãos e faz da igreja um testemunho vivo do Evangelho. Então, meus irmãos, espero que tenha ficado claro aqui como viver, né? Trazendo aqui alguns exemplos desse amor fraternal que exige, né, a sua prática, que é ajudando os irmãos em necessidades materiais, suportando e perdoando uns aos outros, demonstrando hospitalidade, né, e cuidado, consolando e apoiando em momentos difíceis, servindo com humildade. E como último exemplo que a gente colocou aqui, orando uns pelos outros. Então, a gente exercendo isso aqui, né, a gente sabe que para umas coisas a gente cai mais, outras a gente já tá fazendo mais, né, outras menos. Mas quando praticamos tudo isso, né, a gente exerce ali um grande amor fraternal, um grande amor uns para com os outros. Então espero que tenha ficado claro, né, essa questão aqui de como vivermos. E para finalizarmos, né, aqui pelo estudo de hoje, nós veremos aqui como, na verdade, veremos a importância, né, de viver o amor fraternal como testemunho diante do mundo. Então, o amor fraternal, ele não é apenas uma virtude a ser vivida dentro da comunidade cristã. Ele também possui um papel fundamental como testemunho diante do mundo. Então também separamos aqui alguns tópicos para a gente ver aqui, né, esse exemplo aqui, né, e como testemunho, bom testemunho diante do mundo. Primeiro, o amor fraternal como sinal visível do discipulado. Enquanto muitos se identificam por símbolos, tradições ou aparências externas, Jesus estabeleceu que o amor mútuo seria o sinal distintivo dos seus discípulos. Seria ali a marca, a gente já viu, né? João 15 aqui, se eu não me engano, do 34 ao 35 aqui, ó. Com isso, outros saberão, né, que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, né? Então, dessa forma, a gente demonstra esse amor ali ao mundo e fica como um sinal visível do nosso discipulado. Então, ele estabeleceu, né, que o amor mútuo ele seria o sinal distintivo dos seus discípulos. O mundo, ao observar, né, irmãos cuidando uns dos outros, perdoando-se, ajudando-se e vivendo em harmonia, encontra uma prova concreta de que o evangelho é real e transformador, né, que ele traz essa plenitude para a nossa vida, né, ele traz essa plena alegria, traz esse amor, né, para nós. Tudo isso o evangelho traz. E quantos benefícios, né, que o evangelho nos traz, né? As pessoas elas estão basicamente em busca, né, de algo para preencher seu vazio. E o evangelho, né, é a única coisa que pode preencher esse vazio, né? A gente pede o auxílio de Deus para que o nosso vazio seja preenchido por Ele, né? Que Ele possa ocupar o lugar, né, em nossos corações, em nossa vida. E que nós vivamos de forma, né, que seja do seu agrado. Então, o amor, ele é como sinal visível do nosso próprio discipulado. Partindo agora, né, para o segundo ponto, né, a gente viu aqui que, né, o mundo ele encontra ali uma prova concreta, né, de que o evangelho é real e transformador, né, isso no sentido de o amor como sinal visível do discipulado. E agora, partindo para o ponto 2, o amor como resposta, né, às divisões do mundo. Né, vivemos em uma sociedade marcada por rivalidades, disputas e divisões. No entanto, a igreja é chamada a ser diferente. Em João 17, versículo 21, Jesus orou ao Pai para que seus discípulos fossem um. Claro que isso no sentido em propósito, né? Isso vai ser ali no sentido de propósito. Assim como Deus e o Senhor Jesus são um, né? No sentido de buscar a salvação, no sentido de buscar ali, no caso de buscar a salvação, não, de propagar a mensagem, propagar o evangelho, a salvação, da mesma forma nós seríamos um, né? Com eles. Né? E isso não em
em essência, né? Não é em essência, né? Como diz a Trindade. Isso é em propósito, né? A gente lê as passagens, né? Ali que no contexto em si dá a entender que é em propósito, né? Para aqueles que têm dificuldade, né? E ainda têm dúvida ali sobre a Trindade, né? Convido eles a assistir aqui o estudo, né? Aqui vai estar na descrição ou então aqui no perfil do canal, refutando o dogma da Trindade, né? Que explica bem, né? Isso, explica as passagens utilizadas, né? Ali por eles para tentar provar aí a Trindade. E até mesmo aqui João capítulo 1, né, que eu diria que é a mais utilizada ali para tentar provar isso, né? Então, todo explicado aqui, convido eles a assistir, certamente será libertador, né, ali aos irmãos. Então, né, aí Cristo ali declara, né, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, essa é a unidade, né? E a unidade e o amor fraternal são uma pregação silenciosa, mas poderosa, que aponta para Cristo, né? O amor fraternal em si, ele é uma forma de pregar, né, o evangelho. Então a gente medita, a gente vê isso, né, e vê o quão importante é o amor fraternal em nossas vidas. Onde há ódio, a igreja deve responder com amor. Onde há divisão, com reconciliação. E onde há egoísmo, com serviço. Então são formas ali de vivermos esse amor e vermos o quão ele importante é, né? O quão importante ele é. Ele serve como resposta às divisões que o mundo causa. Então, a igreja deve agir dessa forma, desse formato, dessa maneira, né? Cada um de nós ali deve agir dessa maneira. E agora, abordando como terceiro ponto, o amor como cumprimento da lei de Deus. Sabemos que a obediência aos 10 mandamentos de Deus deve ser algo obedecido por amor, né? Por amor ao nosso Deus. Paulo ele afirma em Romanos 13, no versículo 8, o seguinte: A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Quando a igreja vive o amor fraternal, ela mostra ao mundo que a lei de Deus não é apenas um conjunto de regras, mas um caminho de vida, cujo centro é o amor. Quem ama, cumpre a lei. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, né, eu cumpro os 4 primeiros mandamentos que são ali, que são: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura, né, e adorarás, não tomarás o nome do teu Deus em vão, né? Eu não sei se é essa a ordem certa desses 3 primeiros, né? Não estou lembrando exatamente, mas sei que são esses 3 mandamentos. E o quarto, né, ali, que é a obediência ao sábado. Então, quando a gente guarda esses 4 primeiros mandamentos, né, a gente demonstra o nosso amor para com Deus, né? Quando a gente ama a Deus, sobretudo, a gente guarda esses primeiros mandamentos, esses 4 primeiros mandamentos. E quando a gente ama o nosso próximo como a nós mesmos, né, a gente guarda os 6, né, que é ali amar, né, o pai e a mãe, né, ali honrar, na verdade, o pai e a mãe, né, ali. Primeiro mandamento com promessa, né, mais vida aqui na terra. Não roubarás, não furtarás, na verdade, não roubarás, não assassinarás, não adulterarás, não cobiçarás. Eu creio que falte mais um, né? No entanto, aqui a gente pode até ver aqui, né, os 10 mandamentos em si pra gente lembrar aqui na ordem correta. É, aqui. Aí a gente destaca, né, aqui. Deixa eu pegar essa imagem. Então, esses 4 primeiros aqui são para Deus, né? Não terás outros deuses além diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura e não as adorarás. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E os outros 6 são ali para amar o próximo como a si mesmo, que é honrar pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. São ali os 10 mandamentos, cumprindo ali todos. Claro que não tem como cumprir de forma plena, porque esses mandamentos em si já podem até ser descumpridos na própria mente, né? Ou seja, buscando ali, né, viver de uma forma que obedeçamos esses mandamentos. Certamente vamos falhar, né? Vamos falhar e isso é algo que não pode ser negado. Vamos falhar. No entanto, a gente deve buscar o máximo ele viver, né, de acordo com esses mandamentos, né, para cumpri-los, né? E dessa forma a gente cumpre o amor. Quem ama, guarda os mandamentos, né?
e certamente cumpriu a lei. Quando a igreja vive, né, ali o amor fraternal, ela mostra ao mundo que a lei de Deus não é apenas um conjunto de regras, mas o caminho de vida cujo centro é o amor. Esse testemunho aponta que a fé cristã não se resume a palavras, mas uma prática que transforma relacionamentos. E agora, meus irmãos, abordando aqui o penúltimo tópico, né? O amor como instrumento de atração ao evangelho. O amor fraternal é também um meio de evangelização. Olha que interessante, né? Muitos podem não ouvir um sermão ou abrir a própria Bíblia, mas não conseguem ignorar o testemunho de uma comunhão que vive em amor, né? Um testemunho ali de uma comunidade que vive em amor verdadeiro. A gente já citou aqui Atos 2, versículos 46 ao 47, descreve a igreja primitiva como um povo unido, que repartiu o pão e louvava a Deus com alegria e singeleza de coração. Olha que interessante aqui. Atos 2, 46 ao 47. E preservando, né, e perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. Né? Ali naquela versão, mas aqui, né, no pátio do templo, né, ali se organizando, ali no momento ali que eles se reuniam, né, eles partiam o pão e juntos participavam ali das refeições, né, com alegria e sinceridade de coração. Então, são maneiras ali, né, que a igreja vivia. E provavelmente muitas pessoas, ao verem aquilo, elas se interessavam ali pelo evangelho e logo, né, buscavam ali viver de acordo com o evangelho, né? Louvando a Deus e caindo na graça, né, todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam, né, de se salvar, aqueles que recebiam a palavra com alegria. E agora aqui na Bíblia King James, né, Atos 2, versículos 46 ao 47, e eles, perseverando diariamente em comum acordo no templo, e partindo, né, o pão de casa em casa, ou seja, eles se reuniam, ó, nas casas dos irmãos, né, congregacional, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor, né, de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Bíblia King James. O resultado foi que, tendo o favor de todo o povo, e o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam, né, sendo salvos, a vivência do amor fraternal gera impacto, e o mundo, né, passa a ver em Cristo algo que não encontra em nenhum outro lugar, que é a alegria, esse amor, esse pleno amor de viver em comunhão com os irmãos. O amor fraternal, onde não pode ser encontrado em lugar algum, a não ser na igreja, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Então, nós encontramos esse amor somente ali, né, na igreja de Deus, né, na igreja do Deus vivo, né? Então, esse amor ali, né, onde Deus ali entregou seu próprio filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente encontra esse amor ali na igreja, né? E também ali no nosso Deus. No corpo de Cristo e no nosso Deus nós encontramos esse amor, né, ali fraternal. Por fim, né, por último tópico, o amor como prova de maturidade espiritual. João escreve em 1 João 4, dos versículos 7 ao 8, o seguinte: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor fraternal é, portanto, um testemunho não só diante do mundo, mas também uma evidência de que a igreja realmente pertence a Deus. Quando falhamos em amar, negamos na prática a mensagem que pregamos. Olha que forte isso, né? Quando falhamos em amar, nós negamos na prática a mensagem que nós pregamos. Então, uma exortação também aqui para eu, né, que vos prega essa mensagem também. Creio que não só eu, mas todos os irmãos, né? Precisamos exercer esse amor, né? Principalmente nos últimos dias, que é o que nós vivemos agora, né? Dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Temos, né, que viver esse amor como testemunho vivo diante do mundo. E como evidência, né, ali, de que a igreja realmente pertence a Deus. Assim, viver o amor fraternal não é apenas um dever interno, mas uma forma poderosa de proclamar Cristo diante de um mundo carente de esperança. É pelo amor mútuo que mostramos, né, que fomos alcançados pela graça e que pertencemos a um reino diferente, onde o amor não é o que domina,
mas o que serve. Então, olha que interessante, né? Na verdade, onde o maior não é o que domina, mas o que serve. Esse é o maior no reino de Deus, aquele que serve, né? Por esse amor mútuo, nós mostramos que fomos alcançados pela graça de Deus e logo, né, entendemos o que é o amor. Paulo, ele dá a definição do amor, né? O amor que tudo suporta, né? Tudo sofre. Amor que tudo suporta. 1 Coríntios 13, dos versículos 4 ao 7. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Ou seja, né, a gente vê aqui que o amor em si, né, Paulo, ele conclui aqui no versículo 13, ó, olha que interessante. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Ou seja, o amor é importante, né, nos dias de hoje. E essa mensagem é realmente forte, uma mensagem de repreensão. Ela nos convida a vivermos em amor. Espero que os irmãos tenham sido edificados por meio da mensagem. Espero que, né, os irmãos tenham compreendido o que hoje eu vos trago, né, pela misericórdia de Deus. Não só os irmãos, né, mas eu também aprendi muito aqui. A mensagem de Deus fala muito conosco e aponta onde é que nós temos que melhorar, né? Mas que busquemos viver esse amor fraternal, né? Nos dias de hoje, onde o amor de muitos se esfriou, né? Então vemos aqui a importância de viver o amor fraternal diante do mundo. O que é, né, aqui, na verdade, como viver esse amor, né, ali fraternal, como vivê-lo. E também aqui, o que significa amar, né? Se oferecendo, servindo. Várias formas aqui de praticar esse amor, né? E é bem interessante a gente destacar isso, né? Testemunho, pregação, sinal visível do discipulado, respostas de visões, cumprimento da lei, prova, né, ali a maturidade espiritual. Vimos aqui como praticá-lo, orando, servindo, consolando, hospitalidade, suportando e perdoando, ajudando nas necessidades. E vimos que esse amor é um amor prático, sacrificial e também de se entregar, né? Ali colocando os interesses de cada irmão, né, acima dos nossos próprios. Ao longo desse estudo, vimos que o amor fraternal ele não é uma opção para os cristãos, mas um mandamento que brota do próprio exemplo de Cristo. Ele amou a igreja de forma plena, incondicional e sacrificial, e nos deixou a responsabilidade de viver esse mesmo amor em nossos relacionamentos. Amar uns aos outros como Cristo amou significa perdoar, servir, ajudar, suportar, interceder e viver em unidade. Esse amor não se limita ao ambiente da igreja, mas é também um testemunho diante do mundo. Jesus declarou que é pelo amor mútuo que seríamos reconhecidos como discípulos. João 13, versículos 35. Portanto, a prática do amor fraternal tem dois efeitos poderosos. Vai fortalecer a comunhão da igreja e anuncia silenciosamente ao mundo a verdade do Evangelho. Onde existe o amor verdadeiro, existe a presença de Deus, pois Deus é amor. 1 João 4, versículo 8. E aqui, meus irmãos, apenas trazendo, né, a etimologia da palavra, da expressão amor fraternal no grego, a fim de curiosidade, também para implementarmos um pouco mais aqui o nosso conhecimento bíblico. A expressão amor fraternal no Novo Testamento aparece em grego como Filadélfia. Essa palavra é composta de duas partes: philos, que significa amigo, afeto, amor fraternal e carinho pessoal, e adelphos, que significa irmão, aquele que nasce do mesmo ventre, ou no sentido espiritual, que é isso que a gente está abordando, que é companheiro na fé. Então, trazendo aqui, né, vemos aqui philos, né, que significa ali
querido, afetuoso, ou seja, amigável, relacionado aqui a gente colocou aqui, né, um amigo, afeto, amor fraternal, carinho pessoal. E também temos aqui adelphos, que se traduz um irmão, né, em nosso Senhor Jesus, que é esse, que é da fé, ou então um irmão literal, mas claro que a gente está abordando aqui um irmão mesmo ali em si. E aí tem a palavra Filadélfia, que significa amor aos irmãos, bondade fraternal, né? Amor fraternal, amor entre os irmãos, afeição fraterna, né? Amor fraterno para com os irmãos. Assim, Filadélfia significa literalmente amor entre irmãos. Esse termo era usado originalmente no contexto familiar para descrever o vínculo de afeto natural entre irmãos de sangue. No entanto, no Novo Testamento é ampliado, né, esse significado. Né? O Novo Testamento amplia esse significado, aplicando-se à família da fé, à comunidade dos crentes unidos em Cristo. E em 1 Tessalonicenses 4, versículo 9, Paulo ele afirma: quanto, porém, ao amor fraternal, que é Filadélfia, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Isso mostra que esse amor não vem apenas da natureza humana, mas é algo que é ensinado e gerado em nós pelo próprio Deus. Né? Basta a gente pedir a Deus que, segundo a sua vontade, nos conceda um ensino para que saibamos, né, o que é amar. E assim, quando falarmos, né, em amor fraternal, estamos nos referindo a um vínculo que ultrapassa laços de sangue e que encontra sua base em Cristo. Somos irmãos, não por descendência natural, mas porque fomos feitos filhos de Deus. E esse novo nascimento nos une em um amor espiritual que deve ser visível, prático e constante. A família de Deus que consiste em várias e várias pessoas, né? Então nós somos irmãos espiritualmente. Portanto, viver o amor fraternal é viver a própria essência do Evangelho, é imitar a Cristo em sua entrega e ao mesmo tempo demonstrar ao mundo que pertencemos a uma família diferente, cuja marca distintiva é o amor que vem de Deus. 1 João 3, versículo 11, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que amemos uns aos outros. Então, amém, meus irmãos? Espero que os irmãos tenham sido edificados por meio dessa mensagem, que os irmãos tenham aprendido, porque eu aprendi, e muito. Essa mensagem também falou muito comigo. E cabe cada um de nós aqui, né, praticarmos o que a gente aprendeu, né, por meio desse estudo. Então, espero que os irmãos tenham sido edificados por meio da mensagem que hoje eu vos trago, que os irmãos tenham compreendido, tenham sido edificados, renovados, e que Deus, pela sua infinita misericórdia, possa nos ensinar como amar, né? Ter esse amor fraternal, né? Ali que é o mesmo amor de Cristo, né? Que se ofereceu ali pela igreja, né? Isso seria ali, em resumo, o amor fraternal, né? Um amor que se entrega, um amor sacrificial, né? Então, nós somos convidados a praticar esse amor, né, em nossas vidas, tanto no âmbito ali, tanto no meio da igreja, quanto, né, no mundo afora. Sabemos que esse amor ele servirá de testemunho entre as pessoas. Então, agradeço a cada um dos irmãos que veio aqui escutar essa breve meditação, né? Espero que os irmãos tenham sido edificados por meio da mensagem, que os irmãos tenham sido renovados, né? Para aqueles, né, que não são inscritos, convido-lhes a se inscrever no canal, né? Busco fazer aqui pregações todas as segundas-feiras, às 9 horas, pela misericórdia de Deus, né? Segundo a sua vontade. E peço aos irmãos, né, por gentileza, se possível for, mais uma vez, se os irmãos puderem deixar o like, o comentário, ajudará na divulgação e os irmãos também colaboram, né, com a divulgação do Evangelho do Reino e mais pessoas podem ser ali alcançadas por meio da mensagem, né. E para aqueles que são novatos e querem conhecer a Igreja de Deus, estará aí na descrição, né, o link, mas também aqui no perfil do canal. Convido-lhes a fazer o discipulado, né, aqui, totalmente gratuito, né, para que nos tornemos, né, ali filhos, né, e discípulos também, né, filhos do nosso Deus e discípulos de Jesus, né. Faço o discipulado, tem em 3 formatos aqui, tanto em áudio, quanto em vídeo, quanto em apostila, né. Então, há várias formas, ó, aqui por exemplo, né, acabei clicando sem querer, mas tá aqui o exemplo, né, aqui em apostila. Totalmente gratuito esse estudo, né. Os irmãos, aqueles que são novatos podem fazer, conhecer, certamente serão bem-vindos, né. Então o site estará aí na descrição.
Convido-lhes também a acompanhar, né, aqui os estudos, né, que busco fazer aqui às segundas-feiras, né, e que assim, né, Deus ele possa nos conceder uma ótima noite de sono, né, e repousarmos, né. Então que essa mensagem possa dar fruto em nossos corações por intermédio, né, do Senhor Jesus Cristo, né, e que assim possamos viver, né, um amor fraternal dentro da igreja e também fora dela. Então, irmãos, agradeço a cada um que veio aqui ouvir essa breve meditação. Que assim Deus possa nos ajudar, possa nos proteger e nos livrar de todo mal. E em nome do Senhor Jesus. E assim eu despeço aos irmãos, né? Com uma paz seja convosco.